que a gente tem é kPa, tá? Que é a mesma Então, coisa que quilonewton por metro quadrado, certo? então, E a as senhora tem um unidades não centímetro estão quadrado. assim, então tem que ajeitar tudo certinho, isso tem. Então, eu corrigi a unidade de centímetro quadrado para metro quadrado. A senhora deu em KGF, eu converti para kPa. Essa Quilonewton, parte eu fiz tudo. isso. Perdão, por Newton. A dificuldade que eu tô tendo, eu particularmente tô tendo, já achei a curva, já fiz a correção da curva, certo? Correção Firmeza. não. Com cada curva dessa, a gente tem que achar o ponto de ruptura de cada situação, tá? Então, eu já achei o ponto de ruptura de cada situação em função da força cesariante. Eu acho, em função da força cesariante, eu vou achar a tensão Isso, cesariante. isso, isso. Aí o Vamos que lá, então. Então, acontece? vamos devagar, peraí. Aí a gente pode ter vários comportamentos de solo, né? Quando ele assume uma constante, eu vou considerar o trecho de ruptura no trecho constante. Primeiro valor lá que assumiu essa constante. Pico é o próprio pico, a ruptura. Quando ela continua crescendo continuamente, a gente tem que tentar traçar uma reta, né, tangenciando a esse trecho com alfa constante, que a gente chama. E o primeiro ponto que se destaca dessa tangente é o ponto de ruptura, tá? Basicamente, gente, são esses os comportamentos clássicos, tá? No slide tem aí o comportamento de, né, que a gente chama de normalmente adensado, de uma argila, de uma areia fofa, enfim, não vou entrar nesses méritos aqui, tá? Como se após a ruptura mantesse o valor constante. Para cada ponto de ruptura, vocês têm que associar lá no gráfico a tensão normal e a tensão cisalhante da ruptura, ok? Dos dois, na ruptura, na ruptura. E aí a gente vai jogar no gráfico cisalhante normal os 3 pontos. O de 50, o de 100 e o de 200. Ok? E aí vocês vão ajustar uma linha de tendência aqui e achar os parâmetros de resistência do solo. Não, Certo? professor, até aí beleza. Mas como que é o procedimento mesmo que a senhora faz mesmo? Então, eu fui lá, achei. Então, eu associo a um número em X e a um número em Y, certo? Certo. Aí, antes a gente tinha, por exemplo, que é para a gente fazer o círculo de Moore, por exemplo, a senhora dava lá Ah, um tá. Você determinado. quer o próximo passo, né? Do círculo de Moore, é isso? Bom, eu não sei como que a senhora É o chama, próximo, porque é o é o seguinte. próximo Porque... passo, é. Então, beleza, então Deixa vai eu lá. só ver se. Gabriela, entendeu até aí? É que a cada trecho de movimento tem uma área corrigida associada. Entendeu? Mas aí como não corrigir a área, não. Não, é aquele valor da área corrigida. Por isso que eu tô batendo na cabeça. Não, é essa área aí, certo? Então, tanto a força cisalhante, quer dizer, tanto a tensão cisalhante quanto a tensão normal tem que ser em relação à área corrigida. Por quê, gente? Se vocês olharem aqui, ó, a força aplicada a gente conhece, né? Mas a força, eu passei a tabela da força normal e da força cisalhante? Uhum. Como que vão achar a força normal? Ó, a força cisalhante vocês têm a cada movimento, certo? A área corrigida, ela muda a cada movimento, porque a área ela vai diminuindo, o trecho de contato do solo, como eles vão tendo movimento relativo, né? O solo vai tendo movimento relativo, a área vai diminuindo de tamanho, a área de contato dos dois. Por isso a gente tem que corrigir para achar a tensão correta, porque a área vai mudando durante o ensaio. A tensão cisalhante é direto a força cisalhante dividido pela área corrigida. E a tensão normal, como que vocês vão fazer pela área corrigida? O valor que vocês vão colocar aqui. Corrigida.
Quem vai ser a força normal que vai entrar aqui em cima? Ué, a força que a senhora deu lá em cima, lá, a tensão vertical, ué. Eu já dei ela? Já, ué. Eu dei em termos de tensão, certo? Certo? E dei a área inicial. Vocês têm que Certo. achar, então, essa força normal em relação ao início e jogar aqui para achar corrigido. Putz, então eu Todo não mundo entendi. entendeu? Eu não entendi. Acho que é o que você está raciocinando mesmo, certo? Eu dei a tensão de confinamento, certo? Que é Certo. A tensão inicial. 49, não sei o que, inicial. Certo. Então, a gente tem também a área inicial. Então, a Certo. gente tem a força normal inicial, certo? Essa força normal inicial é a força que está sendo aplicada durante todo o ensaio, ela não muda. É a força que eu coloco aqui em cima de peso e ela não muda. Então, Então, mas essa força normal, ela é constante ao longo de todo o ensaio. Eu vou sim. achar essa força inicial em relação à área inicial e depois dividir pela área corrigida. Então, professor, só que essa área corrigida que a senhora está falando, é aí que eu estou com um pouco de dúvida aí, e na hora de traçar lá o círculo lá. É Não, o o seguinte. círculo é outro passo, é outro gráfico. Isso Não, aqui é não, só para traçar isso aqui de início e depois achar aqueles lá. não, beleza, professor, isso aí para mim tá tranquilo isso daí, beleza? O que eu tô querendo Tá. dizer é o seguinte, vamos lá, só para ver se eu estou acompanhando o raciocínio correto, que foi o que eu falei É. para a senhora. É o seguinte, a senhora deu uma, eu vou até pegar aqui, mas enfim. A senhora deu na hora que a senhora fez lá aquela tabelona para nós, se baseando naquela lá, beleza? Que é o trabalho da senhora, firmeza? É. A senhora foi e deu atenção vertical para nós, certo? Sei. Isso Atenção, aqui. isso. Essa é a tensão vertical constante que a senhora aplica durante todo o processo, não é? Não, porque a área muda. Tensão muda ao longo do ensaio, força não. Entendeu? Força não muda ao longo do ensaio, tensão muda porque a área muda. Então, o que que você tem? Você tem a condição inicial e você consegue achar a força normal inicial, que é a força N. Essa força normal inicial não muda ao longo de todo o ensaio, mas a área muda, por isso tem que ir adotando, criar uma coluna de tensão normal ao longo do ensaio inteiro, porque esse dado que a gente vai cruzar aqui, que é a tensão de ruptura, com a tensão de ruptura, não é igual à tensão inicial. Por quê? Porque a área muda. Então, as Então, peraí. tensões não são iguais. Entendeu? Então, deixa eu entender. A senhora deu, então, no primeiro momento, quando eu acho a tensão de ruptura, eu tenho que achar a força cisalhante máxima que está naquela relação, lá naquela tabelona que a senhora deu lá, Nem que eu vou ter que sempre achar. é a máxima, nem sempre é a máxima. Se tiver esse comportamento aqui, não vai ser esse valor de ruptura. Nem sempre é o máximo. Não, Entendeu? Tem professora. que avaliar o comportamento da curva. Nem sempre é o maior valor. Não, beleza, beleza. Eu Tá? estou falando assim para efeito de cálculo para poder chegar, certo? Tá, mas isso aí tá errado. Mas pode ir, vai. Tá, então vamos lá. Então eu vou ter a inicial e a senhora deu lá a, o, a área corrigida. A senhora já deu a área corrigida para nós, certo? Certo. Aí, beleza. Aí eu tenho a tensão inicial, certo? Se eu multiplicar a área pela tensão inicial, eu vou ter a força, certo? Certo. Eu vou ter que, então, fazer isso que a senhora está falando. Para cada Para cada linha do ensaio. Você vai ter que Mas, criar uma coluna de tensão normal para cada dado fornecido, porque você vai ter que pegar a força normal inicial e dividir pela área corrigida para cada trecho. aí, essa força normal inicial que ela não muda, certo? Só a Exato, área que vai mudar, certo? exato. Beleza, firmeza.
Tá bom. Para a tensão cisalhante, tá pronto, porque eu tenho a variação da cisalhante ao longo do ensaio, já dado, e a área corrigida ao longo do ensaio, já dado. Então, eu tenho a coluna, consigo fazer direto, né? A coluna da tensão cisalhante ao longo do ensaio. Pronto já, né? Uma coluna dividida pela outra. É a mesma. Isso, ela entra nesse gráfico aqui. Os gráficos para achar o ponto de ruptura, só é a cisalhante mesmo, não entra normal, isso mesmo. Então, a gente tem os pontos de ruptura, a gente acha as tensões cisalhantes de ruptura, vai lá na planilha, vê qual é a cisalhante de ruptura e associa qual é a tensão normal de ruptura. Esse par de tensão vai vir para o gráfico daqui, ok? E aí, ajusta a reta e traça a envoltória. Depois, Augusto, eu sugiro que vocês vão para o AutoCAD ou vão na mão, porque no Excel não vai dar para fazer, tá? Saindo Não, beleza, do eu ponto quero de fazer na mão. ruptura... Oi? Não, beleza, minha dúvida é fazer na mão. Beleza. Na mão tem que ser em escala, eixo X e Y na mesma escala, tudo certinho, régua, compasso, transferidor. AutoCAD também, tudo com a mesma escala em X e em Y. Saindo do ponto de ruptura, a gente sabe que 90 graus, né? A gente acha o raio do círculo e o centro onde cruza no eixo X. Traço o círculo e acho as informações necessárias. Como é que é? Repete só esse pedaço, professor, só para anotar aqui. Como é que é o negócio mesmo? Saindo lá do ponto de ruptura, 90 graus com a tangente aqui, ó. Com a reta da envoltória, tá? Porque essa reta da envoltória, ela tangencia o círculo. Então, saindo da reta da envoltória, 90 graus, eu tenho o raio do círculo e onde cruza no X, eu tenho o centro aí, certinho. Desculpa, repete de novo aí. Saindo do ponto de ruptura... Saindo do ponto de ruptura, eu faço 90 graus com a envoltória de resistência. Vou traçar uma reta a 90 graus com a envoltória de resistência. Essa reta, onde ela cruza no eixo X, é o centro do círculo. E daí, com o centro e com a ruptura, eu tenho o raio do círculo. Beleza. Certo? Gente, mais dado que isso, só 2 dias. Eu não lembro o que eu pedi, se eu pedi os 3 círculos. Alguém tem? Então são os 3. Pode fazer tudo no mesmo. Vai precisar dos 3 círculos, tá, gente? Para cada ponto de ruptura é um círculo, são 3 círculos. Certo? Ah, já tá pronto. Já tá pronto, já terminei. Acabei de fazer tudo com vocês aqui. Só falta analisar o ponto de ruptura. O resto, certo? Não, vai existir uma dispersão, vai existir um R quadrado, adiciona a linha de tendência linear mesmo, tá? E daí você pega a equação da reta, que sair. Não vai ser perfeitamente, não, passando pelos 3, não. Vai ser um ajuste ali dos 3 pontos. Ok, vamos fechar então a aula com um ensaio triaxial. Professor, só mais uma dúvida só aqui. Só mais acho que eu falei da tensão. Oi? Bom, conhecendo a senhora aí pelo seu nível de pessoa do mal, é muito provável que a senhora dê um esquema desse na prova, certo? Eu trouxe a doce hoje aqui, filho. Que mal, o quê?
Então, a bruxa dos 3 porquinhos também dava doce, entendeu? Mas vamos lá. Na prova, eu posso, por exemplo, vamos supor que a senhora deu um exercício desse aí, certo? Não vou dar, Eu mas po- vai, continua. Ah, não vai dar, não? Claro que não, vou dar um negócio já interpretado, vou dar exercício como esses exercícios aqui. Você tentou fazer algum desses? Não, beleza. Mas provavelmente a senhora vai dar pra gente traçar um círculo, alguma coisa. Eu imagino, né? Sim, é só círculo de mar nessa prova. Beleza. É só círculo de Moore. Eu posso fazer o círculo de Moore, por exemplo, no Excel? Perdão, no CAD, ao invés de ser na mão e entregar na prova em CAD? Pode. Fechou, beleza. Gente, vamos continuar então aqui, que a gente estava falando sobre o ensaio triaxial, né? Nossa prova só vai cair resistência do solo. Resistência do solo envolve a envoltória de resistência, atuação do círculo de Moore. Uma coisa que eu posso perguntar, que vocês nem se atentaram até o momento, né? Eu não dei na prova do ano passado, mas esse ano eu estou pensando em dar. Eu dou o estado de tensão do solo e eu dou a envoltória de resistência do solo. E eu pergunto se vai romper ou não vai romper. Eu dou o estágio de tensão inicial, dou o estágio do carregamento, e daí vocês calculam o final. Certo? Baseado nesses conceitos e com o círculo de Moore da situação final, e sabendo que esse é o máximo que o solo aguenta, vai romper ou não vai romper? A obra está segura ou não? Estável ou não? Então, vocês têm que ter isso em mente. Tudo que a gente está fazendo até o momento, e está aqui no slide, né? Ô, Mariana. Peraí, eu comentei com vocês isso aqui. O estado de tensão do solo está aqui, a ruptura está aqui. Essa situação está tranquila. Enquanto o círculo está andando aqui por baixo, enquanto a trajetória de tensão tá andando por aqui por baixo, maravilha. Posso analisar em termos de trajetória de tensão ou em círculo de Moore, certo? Enquanto ela está aqui por baixo, a trajetória tá tranquilo. O círculo de Moore aqui por baixo tá tranquilo. Encostou na envoltória, ruptura. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta, que vocês precisam, né, raciocinar. Para que a gente está fazendo isso? Pergunta sempre que o Zé Augusto faz. Então, inspirado nele, esse ano eu vou focar... Não. Seguinte, vou pedir um favor para a senhora. Eu já sofro uma perseguição de um infeliz aí desde o começo aí, certo? Por causa de eu ficar tentando tirar... mostrando... Não, uma coisa é um caso prático do negócio, é sério, né? Não é ruim, não, é bom. Não, é que tem um infeliz aí que fica me perseguindo e falando que dá as provas mais difíceis, porque eu fico fazendo pergunta, entendeu? Não é difícil. Enfim. É que tem um cara aí que fala isso daí. Não quero entrar nesse mérito. É melhor não entrar dentro. Mas deixa eu só entender a sua... Como é que é o negócio? Eu acho legal isso. Mostrar a aplicação prática, realmente, entendeu? Não tô criticando, não, tô achando legal. Não é a senhora criticando, eu tô enchendo o saco. Tem um infeliz aí que dá prova mais difícil, porque eu fico perguntando, entendeu? Mas, enfim, deixa eu só entender seu raciocínio, então. Baseado nesses 3 slides aí, certo? Nesses 3 esquemas. Nesses cases, nos 3? Nos 3. Uhum. Pelo que eu entendi da sua pergunta, é uma pergunta conceitual, certo? Não, a gente vai calcular o estado de tensão numa obra, por exemplo. Eu posso dar isso pronto ou calcular a situação inicial e a situação pós-obra. E isso vocês têm que saber representar em círculo de Moore, ou seja, fazer aquele quadradinho, né? Analisar as tensões aqui, do lado. Isso aí a gente já viu, né? E isso transformar num círculo. Do círculo, a gente compara com o máximo que o solo aguenta. Para saber o quê? A obra está segura ou não? Ou seja, por exemplo, a situação inicial da obra estava aqui. A situação final da obra veio para cá. E aí,
O máximo que o solo aguenta é essa linha. Quem que define essa linha? Vocês estão fazendo o trabalho agora. É o C' e o Φ'. Vocês vão baixar os parâmetros de resistência do solo, não vão? Aqui, o C e o Φ, certo? Eu dou o C e o Φ pronto. Olha, baseado nos ensaios de desalinhamento direto, o solo apresenta resistência de C e Φ tanto. Para uma obra em que a situação inicial era tal, 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 na situação final era tal, 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 a obra, ao final do seu carregamento, tal, vai estar segura? Sim ou não? Vai estar estável? Sim ou não? Então, o que vocês vão ter que fazer? Transformar isso em círculo ou em trajetória de tensões, lembra? E ver se o negócio está estável ou não. Só isso, tá? É associar os conceitos. É isso que eu quero que vocês coloquem na mente. A gente está vendo nesse momento como acha esses pontos de ruptura. A gente viu antes como era o estado de tensão no solo. Então, só juntar uma coisa na outra, tá? Por isso que a gente faz todas essas contas. Não é à toa, não quero só saber o parâmetro de resistência no solo, quero saber e comparar com o que está acontecendo, tá bom? Então, a ideia é essa, tá? Vamos lá. Vamos fechar, então, o último ensaio. Tem um exercício desse tipo que eu acho que não está nesse slide. Eu tirei, mas eu dei na turma ontem que eu dei aula, eu dei para eles. Pessoal, o terceiro ano está com o mesmo assunto que vocês. A prova vai ser mais ou menos parecida. Mentira. A de vocês é só ruptura, deles cai adensamento, ruptura, fluxo e acréscimo de tensão. É bem isso. 4 questões, uma de cada. Noite toda. Eles estão apavorados. Na primeira prova eles foram super mal. É adensamento, fluxo, acréscimo de tensão e resistência. Pois é. Agora é assim, né? A nova matriz é o todo mecânica do solo de 6 meses, né? Eu dou aula a noite inteira neles. Né? É. Aí ferra o grupo todo. Na primeira prova foi assim. O menino falou, puta, professor, fui eu que fiz essa questão. Eu falei, então. Você viu todo mundo? Puta, eu falei, então, falei pra você, presta atenção. E ontem eles saíram para beber, justamente no exercício que eu dei um exercício em sala, do jeito que eu tô falando para vocês. Inicial, final, com a ruptura e tal. Só tinha 3 na sala. Gente, então vamos lá. Vocês estão fazendo até o trabalho sobre obtenção dos parâmetros de resistência. O que é isso? C e Φ é definição dessa envoltória aqui, baseado no ensaio de cisalhamento direto, né? Na semana passada, eu falei para vocês que tinha um outro ensaio, que é o triaxial. E a gente mostrou que esse aqui dá para fazer controle de todas as tensões, de drenagem, dá para fazer simulando todas as trajetórias, né? Até o Anderson, ele estava em aula, ele perguntou, mas mudando a trajetória, muda o parâmetro de resistência? Não muda o parâmetro de resistência. Uma coisa, por exemplo, se não drenado, ele vem aqui, o drenado ele vem aqui, mas todo mundo no fim vai cair na ruptura, né? A trajetória. E, enfim, né? A gente comentou sobre isso já na aula passada. E aqui a gente comentou que para achar os parâmetros de resistência, uma coisa muito importante, no ensaio triaxial, a gente obtém sigma 3 e o sigma 1 na ruptura. A gente conhece esses dados. E aí, gente, com o círculo conhecido, cada círculo, né, é que a gente vai ajustar uma tangente passando pelos círculos para achar os parâmetros de resistência, o C' e o Φ'.
é o contrário do que vocês estão fazendo no cisalhamento direto. No cisalhamento direto, vocês tinham o ponto de ruptura, do ponto acha o círculo. Agora, é o contrário, a gente tem o círculo e do círculo a gente acha a envoltória, tá? O ensaio, a técnica muda, ok? Mas o ponto de ruptura é definido da mesma maneira, né? No ponto de máxima, desviadora, enfim, não muda, né? A ideia é mesmo, sempre. Vou falar para vocês das 3 formas que a gente tem para fazer esse ensaio. Acho que a matéria da Patrícia também é na disciplina de 6 e do terceiro ano também acho que é igual. A gente pode fazer do tipo CD, não é cisalhamento direto, é consolidado drenado. CU, que é consolidado não drenado. Ou UU, não consolidado e não drenado. Isso aqui é tudo do inglês, né? Por isso U, em relação a não drenado. O que é isso? Vamos lembrar das etapas do ensaio? Vou mostrar aqui as imagens, tá? Vou ter que fazer o desenho. Inicialmente, eu falei para vocês que o corpo de prova estava aqui, a prensa aqui, e a gente enchia isso aqui com água e aplicava a tensão de todos os lados igual confinante, certo? Ou seja, a etapa de confinante, que eu estou voltando o corpo de prova para o estado de tensão do campo, igual ao cisalhamento direto, que eu dei um dado para vocês de 50, de 100 e de 200, eu estou ensaiando com essas confinantes, simulando as tensões do campo, né? Com 50 mais baixo, 100 e 200. Quanto mais alto o número, né? Quanto maior o número, mais profundo esse solo está. Cálculo de tensão que a gente sabe fazer, né? Gama, Z, gama, Z, gama, Z. Quanto maior o número, mais profundo tá. Mesma coisa aqui, a gente confina com 3 diferentes tensões, tá? Esse ensaio inicial de confinamento, primeira etapa do ensaio, ela é do tipo drenada, ou seja, eu abro a torneirinha aqui, deixo a água sair para ela deformar, para o solo, né, recalcar. Aí, a segunda etapa, eu venho aqui com a minha célula de carga e eu aplico uma tensão, que a gente chama aqui de tensão desviadora, e vou até a ruptura. A etapa de cisalhamento que eu vou até a ruptura, eu posso escolher também se eu deixo a válvula fechada ou aberta. O que é isso, professora? Na hora lá do campo, se o escorregamento é muito rápido, vocês acham que a válvula que simula a drenagem da água é aberta ou é fechada? Num escorregamento, por exemplo. Escorregamento rápido, assim. Fechado. A água consegue sair dos vazios para a ruptura descer? Não, fechado. Dá tempo? Não. É como se a gente fechasse a torneira aqui, aplicasse uma carga e não desse tempo da água sair, tá? Por isso, a gente pode escolher essas drenagens para simular o que está acontecendo no campo, tá? Se for um movimento mais lento, a água consegue ir saindo na hora da ruptura. Se for um movimento muito rápido, a água não consegue sair. No primeiro caso, então, eu deixo a torneira aberta. Vou escrever drenagem, tá? Drenagem funcionando nas 2 etapas. Torneira aberta para consolidar, torneira aberta para cisalhar. No segundo tipo, eu deixo a torneira aberta para consolidar e a torneira fechada para romper, para cisalhar. Então, aqui é drenagem aberta. Nas 2 etapas do ensaio. Nessa, na primeira etapa é aberta, na segunda etapa é fechada. E na última é fechada. O que representa isso, professora?
fechada, fechada. Por exemplo, a construção de um aterro em cima do solo mole. Vocês vão construir, né, em cima de um solo mole, vai fazer um aterro. Nessa condição, gente, essa argila que está embaixo, esse solo mole, não dá tempo nem de consolidar, nem na hora da ruptura, tudo a água não vai conseguir sair, não consegue drenar. Então, existem diferentes técnicas para fazer o ensaio, para simular o que está acontecendo no campo, tá? Enquanto cisalhamento direto, não, é só aquela opção mesmo, né? Toda a amostra saturada, cheia de água, consolida, cisalha, acabou. Não tem controle de drenagem, não tem como abrir e fechar a torneira, nada disso. Aqui não. Aqui a gente pode abrir e fechar nas duas etapas de ensaio, né? A gente tem a primeira etapa, que é a de consolidar com as tensões, e a segunda etapa, que é de romper a amostra. Certo? Entendido? Então, o que muda de um para o outro? Na hora que eu fecho a torneira, o que acontece? O que gera na hora de eu fechar a torneira aqui? Dentro dos vazios aqui do solo. O que gera? Torneira fechada. Poro-pressão? Poro-pressão. Então, gera um excesso de poro-pressão. Torneira aberta, tensão efetiva é igual a tensão total. Não tem poro-pressão, torneira aberta, não gera. Torneira fechada, tensão efetiva é a total menos a poro-pressão. Tem poro-pressão gerada, certo? É isso que está escrito aqui, né? Geração de pó. No drenado, poro-pressão é 0, 0, 0 em todas as etapas de ensaio, nada gerou. No não drenado, que a gente chama de não drenado, né? Quando a torneira está fechada, gera poro-pressão. Tá? E no último caso, gera poro-pressão na primeira e na segunda etapa, vai acumulando, né? Para fechar os conceitos e a gente fazer um exercício, que eu quero fazer um exercício ainda antes com vocês, antes da prova. Dá tempo. Posso apagar aqui? A gente analisou as trajetórias de tensões, né, na aula passada, retrasado, sei lá que aula foi, que era no plano PQ. E eu falei para vocês, em vez de ficar dizendo um monte de círculo, a gente substitui por um ponto e acha a trajetória. Lembra? Então, a gente tinha a associação do plano tal sigma com a envoltória de resistência, que é C' e φ', e o círculo de Mohr desenhado no plano tal sigma. Se o círculo de Mohr está na ruptura, o círculo de Mohr tangencia a envoltória. Certo? Tangencia a envoltória aqui no ponto de ruptura. Eu posso fazer o mesmo desenho em termos de trajetórias de tensões. Aqui é o plano Q, aqui é o plano P. Relembrando, P é σ1 mais o σ3 dividido por 2. E o Q é σ1 menos o σ3 dividido por 2. Pode ser em termos de tensões totais, em termos de tensões efetivas, né? Em termos de tensões totais, termos de tensões efetivas, tanto faz. No plano PQ, a envoltória de resistência também existe, mas ela recebe outros nomes, outros números. Em vez de ser C' e φ', é A' e alfa'. E se é linha, é tudo linha aqui, tá? Ó. Pronto. Tudo linha. Tudo em termos de tensões efetivas. E olha que aqui é melhor que a outra sala, mesmo assim tá quente. E aí, gente, vocês vão falar, tá bom, professor, então eu tenho a envoltória de resistência do plano PQ e a do plano tal sigma. Sim, elas são iguais
Elas são associadas por trigonometria, né? Até o desenho do slide mostra a diferença entre elas, tá vendo? A azul tracejada é a do plano tal sigma e a vermelha dá uma alterada. Por quê? O círculo substituído por esse ponto, né? Então, esse ponto fica aqui. O que no tal sigma ele passa tangenciando, no plano PQ, né? Ele passa pelos pontos de máxima. Então, dá uma alteradinha. Mas representa a mesma coisa e a gente pode associar uma com a outra. Tá escrito aqui. Eu posso achar em termos de PQ e transformar em termos de tal sigma. Tanto faz, tá? Como eu vou fazer isso? Pela trigonometria. O seno do φ' é igual a tangente da alfa'. E a linha é a mesma coisa, né? Eu acho através de C' vezes o cosseno do φ'. Então, eu posso transformar de formas de visualização a partir dessas duas equações aí, tá? Posso achar em termos de um e em termos de outro. Então, na prova, eu posso pedir: determine os parâmetros de resistência em termos do plano PQ e em termos do plano tal sigma. O que é isso? Vocês têm que achar C', φ', A' e alfa'. Ah, professora, vai ter que fazer os dois desenhos? Não, faz um, acha o outro pelas fórmulas. Tá? Não precisa fazer os dois, não. Sempre essa pergunta surge. E aí, a mesma forma que a gente analisa, tá vendo? A ruptura, o círculo encosta na envoltória. Na ruptura, a trajetória de tensões encosta na envoltória. Atingiu a envoltória, ruptura. Então, é só uma forma de visualização diferente, mas representa a mesma coisa. Ok? Vou fazer um exercício, eu acho que esse é muito simples. Quero fazer esse aqui. Já era bastante pretensiosa, né? Muito simples, né? Não sei se esse... Calma aí, eu quero ver. Ué, a gente tem pouco tempo. Melhor fazer um pouco mais... Eu acho que só poderia fazer um simples e dar um Depois, simples gente, na eu tenho prova. uma lista de exercícios relacionados a esse assunto, tá? Eu acho que eu vou postar também para vocês tentarem isso para estudar, tá bom? Ainda não é o que eu queria associar o ensaio, não tá aqui o exercício que eu queria fazer. Mas, vamos fazer então mais simples, vai? Já que o Zé Augusto quer. Faz mais difícil? Eu quero que a senhora faça um fácil e dê um fácil na prova, se for possível Daí fica atender os meus pedidos, entendeu? E, se Vamos fazer possível, todo mundo partir de 5 na prova, eu acho que seria o ideal, entendeu? Não, já aproveita e Eu também resolve acho o que exercício da seria. prova. Eu, por mim, filho. Para a senhora separar ninfa na nossa formatura, entendeu? Ai, Do não. contrário, eu vou ser o... Eu tô com uma lista de xingamentos bem Esquece de elegante, formatura, entendeu? Augusto. Vamos cumprindo aos poucos. Parte a parte. Calma, respira. Vamos fazer esse exercício 5, vai. O ensaio é consolidado drenado, ou seja, não gerou poro-pressão, tá? A informação de drenado, não drenado, já me dá a informação em relação à poro-pressão. Ensaio triaxial, areia, índice de vazios. No ensaio A, fez uma tensão de confinamento de 150 e no B com 600. Na ruptura, o A atingiu uma tensão de desvio de 600 e na B 2.400. Pede desenhar os círculos de Mohr desses dois ensaios. Na ruptura, né? Lógico. B, achar o ângulo de atrito da areia. C, achar a tensão de cisalhamento no plano de ruptura em ambos os ensaios. D, a orientação do plano de ruptura em relação ao plano horizontal de ambos os ensaios. Bora lá.
Primeira coisa é interpretar os dados para tentar desenhar o círculo. Como todo mundo fala, a disciplina, ela envolve a interpretação inicial aí para vocês pegarem esses dados, né? De cara, é uma areia, já nem tem dado de coesão, né? Coesão é zero, sai do zero. Ele nem pede coesão, ele já fala direto o ângulo de atrito da areia. Ele deu que é drenado, não tem poro-pressão. Geralmente a areia, ela tem o comportamento drenado, né? Não gera excesso de poro-pressão. Isso a gente já vem vendo, né? É a argila que gera isso. E vamos lá, então. O que vocês precisam achar? O sigma 1 e o sigma 3 de cada ensaio, concorda? Que está aqui no desenho do círculo de Mohr. Sigma 1 e o sigma 3, acha o círculo. Sigma 1 e sigma 3, acha o círculo. Ok? Para traçar a envoltória e achar os parâmetros. Como que vai achar sigma 1 e sigma 3? Lembra que eu falei para vocês? Isso é que eu falei na aula passada. Na primeira etapa de ensaio, que eu aplico a confinante de todos os lados, essa era a sigma 3. Confinante de todos os lados, que era igual a confinante. Depois eu aplico na segunda etapa uma desviadora. Então, o sigma 1 que age aqui, ele é quem? Nesse plano aqui, né? Resumindo, nesse plano aqui. É sigma 1, nesse plano é o sigma 3. Sigma 3 é a confinante, o sigma 1 vai ser quem? A vertical, é? Ah, mas o valor dela. Do ensaio. É a desviadora somada a quem? A confinante, certo? Que é o 3. Por quê, gente? A confinante está agindo aqui, ó. Confinante está agindo aqui. Sigma 1 age neste plano aqui, que tinha já a confinante agindo, entrou ainda a célula de carga e fez romper. Então, eu tenho a atuação dessas duas tensões separadas que me dão a tensão 1. Ô, Certo? professor, será que só não faz uma gentileza para nós que estamos aqui à distância? Será que só Parar não de- para de... porque senão a gente não consegue enxergar, hein? Certo? Agora, então, volta lá para o exercício e vamos ler o enunciado de novo. Triaxial. A de confinamento era 150, no ensaio B de 600. A confinante foi mantida durante todo o ensaio, ou seja, a confinante não saiu dali. E veio na ruptura a tensão de desvio de 600 no A e de 2.400 no B. Agora vocês conseguem desenhar os dois círculos de Mohr? Então vai. Ivan tá mais dormindo que acordado. O olho vermelho. Sexta-feira. Quase 10 horas. Mais de 10, sei lá que horas são. Eu vou postar a lista de exercícios que tenho referente a ensaios, acho que é cisalhamento direto, triaxial, tudo misturado. Tem um que relaciona o triaxial com o cisalhamento direto. Com resposta. O meu não tem nada de resolução. Só as respostas. E vou colocar o exercício também que compara, dado o estado de tensão inicial, carregamento, e dizer se está estável ou não. Vou dar um desse também.
Vou colocar tudo lá para vocês fazerem. Fazendo todos os exercícios que eu colocar, é 10 garantido na prova. Fazer uma crudinha, fazer um exercício, porque na prova ele falou, não, fazer 3 vezes, Mariana, aí não vai. Vai, dei 2 só, semestre passado. Dei 2. E foi o bicho. Pior que é assim que eu faço. É bem isso. Não, daí eu falei, a prova inteira é de círculo de Moore. Aí a pessoa faz o círculo de Moore, juro, não tô mentindo. E ainda pede revisão de prova, gente. Fez assim. Entregou um desenho assim, sem o que está escrito, sem escala, à mão, com círculo torto, envoltória torta, querendo que eu Mas tá considerasse. bem parecido com o que. Ah, não, tá de palhaçada com a minha cara, não é possível, sério. Eu olhei um negócio daquele ali, eu falei, não. Mas tá bem parecido com os que a senhora faz na aula, sabe? Acho que tá bom. É, mas aqui eu não tenho como fazer, e eu ensino a fazer, então não precisa. No mínimo tem que ser certo, para sair a resposta certa. A vontade era essa. A minha vontade era exatamente essa. Mas não podia. Mas eu ainda escrevi assim, olha, ainda fui boazinha. Eu não escrevi isso, né? Mas na revisão eu escrevi, ainda considerei 0,25 de alguma coisa que ele escreveu, não sei. Eu considerei. É mais ou menos isso. Tirar 0 comigo é difícil. Pelo menos 0,25. Aí está pedindo muito, Vinícius. O negócio é feio, filho. O negócio é feio. Feio. Complicado. Nossa. É o que a gente estava conversando no intervalo. Entendeu? A realidade, na verdade, é essa. Eu tenho medo, juro que eu tenho medo. Tem medo do quê? Tem medo do quê? A gente estava aqui comentando sobre os engenheiros que estão se formando no mercado. Não é relacionado ao ser, não. A gente estava falando do geral, de negócio de ensino híbrido. Não, mas é. A gente estava falando, Eu na não verdade, sobre sei. o EAD da vida aqui, que a gente começou a falar negócio de EAD, daí a gente começou a falar disso, das faculdades de EAD da vida. Mas esse sistema híbrido ele não tá ruim, não. Na minha opinião, ele não tá ruim, Mas senão a é gente que consegue. você consegue. Eu, por exemplo, eu digo por mim, tipo, eu não consigo me concentrar em casa, não adianta, eu não consigo prender, não consigo assistir. Você tá conseguindo aí, mas pego aí qualquer um aí que tá do seu lado não, da turma aí online. Vou abrir aqui, peraí. Thales, tá aí, Thales? Olha lá, ó, Thales não tá. Anderson, tá aí, Anderson? Não tá. Tá vendo, Zé Augusto? Por que eu falo que não funciona? Não, Eu não mas aí, sei, a mas aí o realidade cara. é essa, não Ah, funciona. mas a senhora tá falando aí também que tem cara que tá aí que tá de corpo presente só. Isso não é meu. Ah, Eu vou não, ser muito. aqui quem tá aqui, realmente, sério, quem tá aqui pelo menos faz um pouco. Assim, claro que dá uma distraída, não tem jeito, né? E o presencial antes da pandemia também, muita gente distrai um pouco, concordo que tem isso também. Mas aqui é um pouco menos, menos interferências externas, eu acho, sabe? É mais Eu chance de acho você que pra ficar. gente, na casa da gente, por exemplo,
Assim, a única coisa que eu senti dificuldade, que eu achei uma baita de uma besteira, na minha opinião, é a gente não poder gravar a aula. Isso eu achei uma baita de uma besteira. Porque, por exemplo, às vezes, raciocínio. Olha, eu vou ser bem honesto, eu acho que forçaram uma situação que depois olharam e falaram, não resolveu muito, entendeu? E vamos ver o que vai acontecendo pro ano que vem, vamos ver se Vamos tentar, ver. Isso ainda não tem nada definido ainda. tentar forçar uma situação para ver o que Depende aconteceu. muito do governo do estado. O que o governo liberar vai ser o que vai ser definido. Olha, eu vou ser bem honesto para a senhora. Eu acho que não depende do Estado, não. Eu acho que vai depender do que vai acontecer com o mundo. Está chegando Sim. tá chegando o Carnaval, tem uma nova cepa que já foi identificada na África do Sul, e aí vai. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, e hoje em dia está muito volátil. Essa questão ainda não foi concluída. Tá difícil ainda. Não acabou. Então, eu acho que uma baita uma bobeira não deixar a gente gravar a aula. Porque tem professor que está aí na aula e que está sem máscara, sem porra nenhuma. Isso a gente detecta. Então, é uma maior bobeira. Não tem ninguém na sala, por que vai ficar de máscara? Se eu estiver sozinho em sala, eu ia ficar sem. Não. Tem situação que tem cara que tá a pessoa na aula assim, o cara sem máscara. Mas não vou entrar no mérito, que não é o caso. Beleza? A discussão não é essa. E assim, muito do que eu estou vendo, estou sendo bem honesto para a senhora. De coração mesmo. A aula da Patrícia demorou 3 anos para nós entendermos que um software faz 95% do que ela ensinou para nós. Beleza. Show de bola. Você precisa saber na mão. Pô, legal. Mas eu vou te dar um exemplo agora, tá? Mas assim, veja bem, isso não é uma crítica a ela, pelo amor de Deus. A mesma coisa que eu falei para ela, não me entenda mal, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas poderia, por exemplo, estar caminhando junto, porque de repente a gente sai manjando, fazendo a mão e não sabe aplicar um software. Mas o software, qualquer um joga ali, faz isso aí. Eu sou contra, não tem que saber manipular software. Claro que hoje o mercado exige isso, mas isso é um. Você tem que ter os conceitos, não adianta. Não, tudo bem, professor. Entendo o que eu falei para a senhora. Eu vou te adiantar. Esses caras do Instagram aí, da vida aí, né? A gente estava comentando sobre isso aqui no intervalo. Cara famoso aí, 60 mil seguidores, que manda planilha de cálculo na área estrutural, na área de fundações, sei lá, tá? A gente detectou erros em planilha dos caras, eu e a Patrícia. A Patrícia me mandou, a gente, na verdade, ela olhou e falou, Mariana, tá errado isso aqui, não tá? Tá errado? E a galera tá usando a planilha do cara, porque o cara é foda, o cara tem 60 mil seguidores, o cara divulga o curso dele, etc e tal, e tá fazendo conta errada, entendeu? Então, aí a gente está formando pessoas para usar o software, para usar a planilha, ou a gente está formando pessoas para ter o pensamento crítico, raciocínio e desenvolvimento? Mas aí que a questão, na minha opinião, por exemplo, assim, o raciocínio crítico, tal, concordo com só gênero e número e grau. Você não desenvolve raciocínio crítico, não adianta. Não desenvolve. Não, eu digo pelos alunos TCC, agora esse ano, tem 2 alunos TCC que estão usando um software lá de análise de estabilidade. Eles nunca mexeram no software, zero. Né? Ninguém mexeu, nunca mexeu, eles foram mexer. Eles jogaram lá o resultado, professor, tá dando erro. Eu falei, lógico, olha os parâmetros de resistência que estão entrando no software. Então, não tem análise crítica do parâmetro de resistência, não sabe nem o que significa parâmetro de resistência. Entendeu? Mas o que eu quis dizer, pessoal, eu acho que vocês a Patrícia tem o mesmo conceito da senhora. Eu não acho que vocês estão errados, eu acho que vocês não entenderam a minha colocação. Eu não disse que está errado, eu disse que é o seguinte, desde o primeiro ano, deveria estar caminhando lado a lado o uso do software com a parte conceitual. Porque raciocina para a senhora ver. Mariana, você aprender porque a gente está pegando... Igual a matéria da senhora, por exemplo. A matéria da senhora ela é tão específica, mas tão específica, por exemplo... amigo, desculpa aí. Exemplo... Oi? Desculpa aí, eu acho melhor, cara, você discutir esse assunto em outro horário. Eu acho que a gente tá para tirar dúvidas sobre a matéria, cara. E, assim, eu tô com dúvida sobre a matéria, querendo ver a explicação do negócio aí. Você tá falando de um outro assunto, cara. Desculpa. Beleza? Gente, vamos focar. Não, imagina, desculpa. Vamos focar.
Vocês estão fazendo aí o exercício? Ninguém tá, né? Vai. Conseguiu ir? Mariana, desculpa eu interromper aí, viu? Quê? Desculpa eu interromper aí. Não, tranquilo. R$ 150. Isso, exatamente. Beleza. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Bom, vamos voltar aqui ao foco. De todas as formas, né? Como eu estava falando antes de tudo, eu vou postar os exercícios, vocês têm a resposta, tá? Vou postar um monte de opção aí para vocês estudarem, aprenderem. E aí, vocês tentem fazer qualquer dúvida, me manda e-mail, manda mensagem. Não vai dar tempo de a gente conseguir fazer esse, olha lá ainda, né? Não sei que horas são. Dá tempo. Aí vocês têm 2 círculos de Mohr só. Na prática, na verdade, a gente precisa de 3 pontos para ajustar uma curva e achar a envoltória, né? Mas qual a informação que a gente tem a mais aí é que é uma areia. Então, o que a gente sabe? A gente já tem um ponto da envoltória conhecido, né? Que é o 0. Aí a gente tem os 2 círculos, ensaio A, ensaio B. E a gente tem que fazer partindo do 0, que era a informação extra. Se fosse um solo desconhecido, que eu não soubesse que era areia, nada disso, teria que ter pelo menos 3 ensaios para um ajuste melhor de uma reta, tá? Não necessariamente, mas o ideal é no mínimo 3. Na prática que a gente vê em projetos grandes de barragem, mineração, eles fazem 4. Tá? Não tem essa de fazer pouca coisa, não. Tem que conhecer mesmo os dados para obter o parâmetro mais próximo da realidade para jogar num software que for. Ensaio A, ensaio B. Fazer em escala, eixo X igual a eixo Y, não pode esquecer disso, tá? Porque senão a envoltória, os ajustes, o eixo Y, a inclinação da reta não sai certo. É uma ferramenta gráfica que a gente usa para obter os parâmetros do solo, os parâmetros de resistência do solo. Então, tem que ser feita de forma gráfica correta, senão o negócio não vai sair certo, tá? Ensaio A. A gente tem um confinamento de 150. Só estou catando os dados ali do enunciado e jogando para cá. No ensaio B, um confinamento de 600. Foi para ruptura. O confinamento continua na etapa da ruptura, não sai. Entra uma força a mais, né, uma desviadora, que vai fazer a amostra romper. Na ruptura, no ponto da ruptura, essa confinante, ela é constante, ela não muda, ela está lá atuando. O que vai mudar é a desviadora que vai aumentando, 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 até que tem a ruptura, certo?
No ensaio a desviadora é 600 e no ensaio B, a desviadora é de 2.400. Então, veja que até agora eu só estou interpretando os dados. Desenhar os círculos de Mohr desses ensaios. Então, assim, aqui está meio que dando os passo a passo, né? Mas não precisa estar descrito, desenhar os círculos, achar os parâmetros. Não, já dá, por exemplo, me determine os parâmetros de resistência dessa areia. Direto, para determinar os parâmetros de resistência dessa areia, eu preciso do desenho dos círculos, obrigatoriamente. Certo? E aí, a gente tem 2 círculos mais o ponto saindo do zero, tá? E aí, a gente ajusta uma tangente nesses círculos para achar o ângulo de atrito dessa areia. Os dados estão prontos para desenhar o círculo? Não. A gente tem que achar quem é sigma 1 e quem é o sigma 3. O 1 é a soma da desviadora mais a confinante. E o 3 é a própria confinante. Por que isso, professora? Porque aqui do lado, gente, só fica confinante. Aqui em cima, além da confinante, ainda vem uma carga a mais. Como o 1 é a tensão principal maior, o maior número está aqui em cima. Por isso que o 1 está associado com a parcela de cima, porque no círculo, se vocês lembram, o 1 é o maior valor do círculo. O 3 é o menor valor do círculo, certo? Então, a gente tem, nesse ensaio, não tem cisalhante atuando aqui, ó. É só tensões normais de compressão. Por isso, a gente está nas tensões principais. Isso eu comentei na aula passada também. Vou voltar aqui. Certo? Então, esse conceito, vocês precisam achar o 1 e o 3 de um círculo, o 1 e o 3 do outro, traçar o círculo primeiro, direitinho, e achar as tangentes. Não tem aqui o... Ah, e tem que estar tudo em escala certinho, tanto o eixo X quanto o eixo Y, na mesma escala desenhada, tá? Então, a gente tem aqui a tensão 1, a soma das duas, né? 750. E a tensão 1 na ruptura, 3.000. Vamos ter que trabalhar com uma escala de 3.000, até 3.000 aqui. Vai de 500, 500, será que vai? De 1.000. Então, fazendo no AutoCAD, a gente tem a precisão, né? Não vai ter erro nenhum aqui. Fazendo na mão, quanto menorzinho ficar, às vezes dá uma diferencinha, mas eu não vou desconsiderar isso, gente. Se o desenho tiver todo certo, os valores todos calculados certo, a diferença no φ foi de 5 graus, não tem problema nenhum, né? À mão, no CAD não tem como dar diferente, né? Porque o CAD faz tudo certinho. Sei lá, vai de 1.000 em 1.000, vou fazer de 1.000 em 1.000 só para... Dá para eu dividir aqui, ó, de 500, 500. 10.000, 3.000. Calma aí. O que coloca no eixo X tem que ser igual ao que coloca no eixo Y, tá? E agora? Agora a gente tem que colocar esse par de tensões em um, este par de tensões no outro. Na verdade, são as principais, tá? 750. Nossa, esse vai ficar pequenininho. Com 150. Mais ou menos aqui. Vai ficar um 750 com 150. O primeiro ensaio A.
depois o ensaio B é 600, pelo menos aqui, com 3.000. Não, aqui é 750, né? Vamos aí. 600 aqui. Quer? Não, mas até que tá bom, porque um é muito diferente do outro, né? Um é bem menor que o outro. Agora, gente, vocês têm que ajustar uma reta tangenciando as duas. Ah, professora, não vai bater certinho no zero, num círculo e no outro. É assim mesmo, gente. Ensaio de laboratório não é perfeito o ajuste, né? No cisalhamento direto, vocês vão fazer o trabalho, vocês vão ver, não é perfeito o ajuste. A linha, ajuste linear que a gente adota é um critério que a gente adotou de ruptura, tá? Não significa que o solo tem um comportamento linear perfeito. Não, na verdade a envoltória ela é curva até. Mas a gente admite que dá para ajustar mais ou menos uma linha aqui. Vai ter que sair do zero, tangenciar em A e tangenciar em B, tá? Um ponto de ruptura aqui, o ponto de ruptura aqui e saindo do zero. A angulação dessa envoltória é o ângulo de atrito da areia, pedido no item B. Então, a gente já fez item A e item B. Uma observação. Já o A era os círculos, o B é o parâmetro de resistência, que é a inclinação. O ensaio é do tipo drenado. Drenado significa que as tensões que a gente achou, em termos de tensões totais, são iguais às efetivas, certo? Então, a gente tem as confinantes efetivas e as tensões... Opa! Para todos os ensaios, elas são iguais, porque não tem poro-pressão. O que diferencia esse exercício 5 do exercício 4? No exercício 4, gente, é não drenado. Além da medição da confinante, da desvio, eu tenho a medição da poro-pressão no ensaio, tá? Então, eu tenho que descontar a poro-pressão para achar a tensão efetiva. Por que isso, professora? Porque os parâmetros de resistência, que vale mesmo na prática, que faz o solo romper, são os parâmetros efetivos, em termos de tensões efetivas, tá? Então, a gente costuma trabalhar com os parâmetros efetivos em termos de tensões efetivas, por isso a gente tem que descontar a poro-pressão no enunciado, no ensaio, para achar as tensões realmente, né, que afetam o comportamento do solo. Ok? Tá, mas isso não foi pedido no exercício, né? Não, é que esse é drenado, isso que eu tô querendo. Só entrei com uma observação, porque esse é drenado, a total é igual a efetiva. Então, a gente não tá falando aqui porque é tudo igual. No exercício 4, a total não é igual a efetiva, porque ele é não drenado. Tem poro-pressão. Daí, a gente tem que descontar. É que aqui não tem poro-pressão. Tá? Aí descontaria lá do 1, certo? Dos dois, tanto no 1 quanto na confinante, a gente tem que descontar para achar a efetiva. Ah, é? Da confinante também? É, todas as tensões agindo. E a de deslocamento também? Se desvia, é confinante. Isso. Não, professor, acho que a senhora não entendeu o que eu quis dizer. Por exemplo, a senhora tem a confinante de deslocamento, certo? De desvio, certo? É. Aí, se não fosse drenado, eu deveria descontar a poro-pressão das duas, ou acho a tensão inicial lá, que é igual a senhora achou a tensão 1 linha lá. Ah, sim, E não desconta duas vezes, não. Desconta na 1, daí você acha 1 linha, e depois nas 3, e acha 3 linhas. Não desconta duas vezes, não. É isso que você está querendo dizer, né? Tipo, por exemplo, assim, eu vou fazer exatamente o que eu fiz aí. A única diferença é que na tensão 1 ali, eu vou descontar a poro-pressão, certo? Só isso, certo? Isso.
E daí Beleza. aqui também tem que descontar a pressão. Entendeu? Tanto em cima quanto embaixo. Mas é que A1 representa a soma das duas. A soma das duas. Isso. Aí, gente, item C. Quais são os valores da tensão cisalhamento no plano de ruptura? Então, primeiro, cadê o ponto de ruptura? Cadê o ponto de ruptura? Eu já fiz até no meu desenho aqui. Vou pegar até outra caneta vermelha. Começar a rabiscar ali, Ponto- fica melhor. Ponto de ruptura não é onde encosta na envoltória? Isso. O ponto de ruptura está aqui no item B e o ponto de ruptura está aqui no item A, certo? A pergunta é: quem é a tensão de cisalhamento no plano de ruptura dos dois ensaios? Então, cada confinamento vai me gerar uma tensão de ruptura. No ponto a cisalhante é essa aqui. É só rebater no eixo Y, tá? Vou pegar o outro que está falhando. No ponto A tá aqui e no ponto B tá aqui. Por isso a escala do Y tem que ser igual ao do X para a gente poder associar os valores cisalhantes e normais aqui, tá? Essa é a tensão de ruptura do ponto B. Essa é a tensão de ruptura do ponto A. Ok? No item C, ele pergunta o valor. No item D, ele pergunta a orientação do plano. Ou seja, eu quero saber o ângulo. Tá? Cadê o polo? Neste problema. Envolver o ângulo, lembra, envolver o ângulo de ruptura, envolver o polo. O ângulo de ruptura que ele está perguntando ali, gente, na prática é exatamente o ângulo de ruptura que o solo rompe. Lembra que eu falo para vocês que o círculo ele representa exatamente o que está acontecendo no solo? Então, esse... Ah, é daqui o barulho. Este ângulo alfa de ruptura... Achei que era isso. Esse ângulo de ruptura que está acontecendo ali no solo, ele vai ser encontrado aqui. Na prática, acontece igual. O ângulo que o solo rompe é o ângulo que a gente lê lá também, tá? Cadê esse ângulo? Cadê o polo? Nesse círculo. No cisalhamento direto, a gente comentou que o polo, lembra? Ele estava sempre oposto aqui, ó. O polo estava aqui, sempre do lado de cá e tal. E no triaxial, cadê o polo? Ninguém arrisca. Onde que acha o polo? Ó? As tensões estão atuando, são essas aqui. Saindo de sigma 1, eu traço o plano que atua o sigma 1. Saindo de sigma 3, eu traço o plano que atua o sigma 3. Cadê o polo? No sigma 3. O polo está exatamente no sigma 3. Por quê? Saindo de sigma 1, eu traço o plano que atua o sigma 1. Saindo de sigma 3, eu traço o plano que atua o sigma 3. O polo está, né? O cruzamento dos dois planos é o polo. Para eu Não saber o entendi, não. ângulo, eu tenho que saber onde está o polo, senão não sai. Então, eu vou ligar rapidinho. Vou ligar o polo até o ponto de ruptura. Este ângulo alfa é o ângulo alfa da ruptura. E ele tem que ser, né? Independente do nível de tensão, igual para qualquer, vocês medirem aí, para qualquer nível de
confinamento. Então, Fala. professora, a minha dúvida é esse esquema aí, porque é o seguinte, agora eu tenho um par de tensão, só que eu tenho dois coisas, certo? Dois coisas. Aí eu lembro que no 1, a gente vai lá, pega ele na vertical, na horizontal ali, tal, e dali eu puxo coisa que é o Aqui, ó. Aqui polo. está o sigma 1 e aqui está o sigma 3. Certo, Saindo no sigma 1, o sigma 1 está atuando no plano horizontal. certo, Saindo de 1, horizontal. certo. Saindo de 3, vertical. Saindo de 3, vertical. O cruzamento dos dois pontos dá o polo. Então, beleza, só que ali eu tenho dois círculos, é aí que tá uma das dúvidas minhas. Ah, não, faz o polo de cada um. Os dois vão cair no mesmo lugar. Tudo em Ah, sigma é? 3, mas no círculo menorzinho é nesse ponto, no círculo maiorzinho é nesse ponto. É no Tá, então, sigma 3 de cada círculo, entendeu? Para então o cada polo. círculo você tem um polo, para cada círculo você tem um ponto de ruptura, para cada círculo você tem uma informação. Não, professor, eu entendi. Essa parte eu entendi, porque se for fazer certinho mesmo, eu deveria estar fazendo três coisas, três Isso. círculos, certo? Um para Certo. um para amostra A, um para amostra. Caralho, B, um uma para para amostra A, um para amostra B e para os dois juntos, certo? e um para uma amostra C, para uma outra confinante. Puta, qual que é a amostra C confinante? Agora só pegou na Não, eu curva. não dei esse dado. Eu dei só 2 ensaios. Então, cada ensaio me dá um círculo. Não, beleza. Aí depois, quando eu tiver os dois círculos, eu vou pegar e vou colocar os dois, igual a senhora fez aí, certo? Para eu Certo. achar envoltória, senão não faz sentido fazer os dois, só concorda? Aí o que eu estou perguntando é o seguinte: eu vou achar o polo no círculo A e vou achar o polo no círculo B, certo? Certo. Assim, não é um polo para os dois aí que tá misturado aí, não, né? Não, É que a senhora o falou que vai polo do batendo B três. tá aqui, o polo do A tá aqui. Eu liguei só porque tá escrito polo, entendeu? Ah, tá. Mas Entendi, são 2 polos diferentes para cada círculo aqui, entendi. tá? É igual. Como é uma areia e sai do zero, a gente até deduziu isso na aula passada, que esse ângulo de ruptura é 45 mais o φ por 2. Independente do nível de confinamento, a areia ela vai romper em função do seu atrito. O atrito a gente viu que deu, né, em torno de 42 graus, que é a inclinação da reta. Então, geometricamente, dependente dos estados de tensão, tipo, a cada círculo, do polo até o ponto de ruptura, do polo até o ponto de ruptura, dá a mesma inclinação. Na areia, não. Mas no material argiloso, em que a coesão não, né, aqui assim, ó, por exemplo, assim, não sai de zero, o conceito é igual. Aqui continua sendo sigma 3, o polo sigma 3 e aqui o ponto de ruptura. E daí é esse alfa que você vai medir. E não vale essa. Porque na hora da ruptura, a gente conhece o estado de tensão só aqui, lembra? A gente não conhece esse daqui do lado, e daí a tensão que a gente conhece está no plano horizontal. Daí na ruptura, no plano horizontal, cai do lado de cá. A gente não está nos planos principais no cisalhamento direto, né? A gente tem cisalhante normal atuando. Aqui no triaxial, a gente está nos planos principais. Não tem cisalhante atuando. Porque ali é uma tensão horizontal se cruzaria. Isso, mas a gente sabe que as tensões que estão atuando, que não são principais, porque tem cisalhante, elas atuam na horizontal, daí o polo fica do lado de cá. Se eu tivesse. Se tivesse valor, ele ia cruzar aqui assim. Ia. Pode. Pode. É.
Certo, gente? Então, assim, o que diferencia um ensaio do outro é em relação à poropressão, ser drenado ou não, tá? O conceito do triaxial é esse. O conceito do cesariamento direto a gente viu na aula passada, que era esse aqui, do polo. A gente tem que saber os conceitos para conseguir entender e achar os parâmetros, tá? Mais uma vez, a gente pode associar estes parâmetros de resistência com o estado de tensão do solo após um carregamento e eu verificar se está estável ou não. Correto? Então, vamos ficar combinado o seguinte, eu vou postar, acho que amanhã mesmo, tá? A lista dos exercícios é mais ou menos nesse esquema, os slides que vocês postam, eu já Opa, tenho. Mariana. Oi? A senhora chamou eu aí? Gabi falou que a senhora chamou eu? Meu Deus do céu. Não, eu tô aqui, mas eu saí. Eu tô aqui. Não, eu chamei só para fazer um check no momento. Olha pra você ver. Que maldade. Então é isso, gente. Para a semana que vem, então, a prova no horário da aula, tá? Vai ser pensado nisso, que vai ser só por horário da aula, porque vocês vão ter prova no primeiro tempo e no segundo tempo, né? Estrados e solos. Não, nem tanto também, né, Gabriel? Gente, obrigada, então. Boa noite. Agradeço aí por tudo, porque hoje é nossa última aula, né, do ano. Vamos celebrar fim do ano, apesar de tudo e de que aconteceu e de tudo que estamos vivendo. Esperamos que seja a última aula dessa matéria, segundo a Gabriele. Eu também, pelo amor de Deus. Eu também. Você também, né, Tati? Se Deus quiser, Mariana. O ano que vem me formo. Beleza. Aleluia, irmão. Aleluia. Em nome do Senhor. Boa Gente, noite, professora. Bom final de É. semana. Até ano que vem, se Deus quiser. Mas podem tirar dúvidas, tá? Então, até semana que vem. Tchau, boa noite. Na hora da prova, pode tirar dúvida Boa também? noite, com Deus. Eu achei que Oi. Gabi, fica passando na frente da câmera aí, pô. eu tô tirando dúvida. Ela veio para tirar dúvida e para participar, para aprender, porque cadê a dupla aqui? Cadê? Exatamente, cadê a Ô, dúvida? Mariana. Tá. Não deu, pô. Tá chovendo. Ô, Mariana, Tá eu acordei vendo. 3 horas da manhã pra fazer segurança do... Do Bolsonaro, né? Pô. Eu sei. Beleza. Eu tô na bida do que suco. Fui pro estágio ainda.